Olá, meus amigos! Estamos de volta, dando continuidade, então, à nossa matéria, nosso projeto Gabaritando Legislação, e estamos tratando de uma lei que é uma das mais importantes do direito penal, que tem um viés administrativo e que em certames de agente penitenciário, de polícia penal, sempre vai marcar presença. Estou falando da LEP, da Lei de Execução Penal. Lei 7.210 de 84. A gente saiu do bloco 21 e a gente entra agora no bloco 22. Esse bloco 22, pessoal, ele está basicamente dividido em 10 slides. Ele é um ponto também crucial da Lei de Execução Penal, certo? Por isso que provavelmente eu vou fazer a divisão bloco 22A e bloco 22B, certo? Provavelmente nós vamos fazer isso. Não dou certeza, mas nós vamos ver no andar da carruagem, se é assim que nós vamos resolver esses blocos. Certinho, meus amigos? Então, muita atenção em relação a isso. Bom, entramos então no título 5. Entramos no título 5. Da execução das penas em espécie. Certo? Depois do título, vem sempre o capítulo, que é o capítulo 1. Das penas privativas de liberdade. As penas em espécie quais são? Penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos e pena de multa. Aqui nos interessa agora a execução das penas privativas de liberdade. E aí depois do capítulo vem a seção. Nós vamos trabalhar as disposições gerais, certo? Vejam como começa o artigo 105. O artigo 105 começa transitando em julgado a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, ou seja, a reclusão ou a detenção. Ou seja, no momento que não couber mais recurso algum, no momento que não será mais possível recorrer, a decisão se tornou definitiva, irrecorrível, certo? Se o réu estiver preso ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição. E aqui está o começo de tudo. Guia de recolhimento. Aqui está o começo de tudo. Guia de recolhimento para execução. Certo? Transitou em julgado, ele tem que cumprir a pena. A guia de recolhimento é o primeiro documento da PEC, da peça de execução penal, do processo de execução penal. Lembrem isso se cair em prova. Primeira peça da execução penal é a guia de recolhimento, quando se tratar das penas privativas de liberdade, certo? Em que o sujeito vai ficar cerceado do direito de ir e vir. Artigo 106. A guia de recolhimento extraída pelo escrivão, ou seja, ele vai tirar do processo todas as peças importantes, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o juiz. Então vejam, não é só a assinatura do escrivão, é as rúbricas do escrivão e a assinatura do escrivão da vara de execução e a assinatura do magistrado. Não é um ou outro, como já caiu em prova.
É os dois. É os dois. Então, vamos cuidar isso, certo? Será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá. Que autoridade é essa? Vai ser o estabelecimento penal em que o sujeito cumprirá a pena. Talvez ele já esteja preso por outro crime. Talvez tenha que se cumprir mandado de prisão. Qualquer uma das duas situações, certo? Mas vai ser remetido para lá. E lembrem que é o juiz da vara de execuções quem determina para onde esse sujeito será encaminhado. E conterá o nome do condenado. Óbvio, né, pessoal? Tem que ter o nome dele, por motivos óbvios. Nós vamos ter que ter o nome do condenado. Pode o apelido, é direito dele ser chamado pelo nome. Lembrem disso? Lembram dos blocos anteriores? 2. A sua qualificação civil, se é casado ou solteiro. E número do registro geral no órgão oficial de identificação. O seu RG. 3. O inteiro teor da denúncia. Ou seja, o Ministério Público denunciou ele e o juiz concordou. A sentença foi procedente. Então vem o quê? E da sentença condenatória. Bem como a certidão do trânsito em julgado. O dia em que já não é mais possível recorrer. Que acabou, encerrou todos os recursos. Esse rol, amigos, aqui, ele é taxativo e cumulativo. Tem que ter todos esses requisitos que estão aqui. Todos os requisitos que estão aqui tem que ter, certo? Na guia de recolhimento. Ok? Cuidado, não é uma simples folhinha, como muita gente pensa. Cuidem o que está em vermelho. Dando sequência. A informação sobre os antecedentes e o grau de instrução. Aqui não quer dizer que ele é reincidente ou não, e sim os seus antecedentes, se ele possui antecedentes criminais ou não. Grau de instrução, superior completo, superior incompleto, ensino médio, ensino fundamental, e por aí vai, né? Certo? A data da terminação da pena, ou seja, a PEC é um belo caderno, né? Certo? Vai estar calculado lá o dia que a pena dele vai encerrar. Pode levar dias, se for contravenção, pode levar meses, pode levar anos, certo? Inclusive décadas. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Por isso que, embora cumulativo, o rol é exemplificativo. Por essa razão. Por esse motivo, o rol aqui, meus amigos, então, ele é exemplificativo. Parágrafo 1º. Ao Ministério Público, nós vamos acostumar sempre a chamá-lo de MP, não é verdade? Ao MP se dará ciência da guia de recolhimento. Ou seja, o juiz simplesmente vai dizer ao MP, vistas ao MP. Só isso. E o MP, depois de um prazo, devolve. Parágrafo 2º. A guia de recolhimento será retificada. Retificada quer dizer o quê? Corrigida. Sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Por quê, pessoal?
Porque o sujeito, vamos supor, vocês vão ver mais para frente, ele conclui o ensino fundamental na penitenciária. A pena dele é reduzida em 1/3. Então, a data de término da pena, ela já é modificada. A guia de recolhimento tem que ser modificada também. Certo? Isso é apenas um exemplo. A cada 3 dias trabalhados, um dia da pena é remido. Então, nós sempre vamos ter que estar retificando essa guia de recolhimento. Certo? Parágrafo 3º. Se o condenado... E quando fala em guia de recolhimento, pessoal, a gente nunca fala em preso provisório. Porque o preso provisório ainda está amparado sob o rol do princípio da presunção de inocência. Certo? Princípio da presunção de inocência. Então, cuidem em relação a isso. Se o condenado não é no tempo da sentença, é ao tempo do fato. Na tua prova, vai vir ao tempo da sentença. Vai estar errado. É ao tempo do fato. Era funcionário da administração da justiça criminal, far-se-á na guia menção dessa circunstância, para fins do disposto do parágrafo 2º do artigo 84 dessa lei. Porque não dá para esquecer que ele terá, né, meus amigos, certas características diferentes dos outros presos. Artigo 107. Esse artigo cai muito em prova. Eu vou botar em outra cor, para que a gente não erre esse dispositivo. Ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária, que é o juiz da VEC, que é o juiz da execução penal, o juiz da vara de execuções criminais. Sem essa guia, certo? A prisão é ilegal e ela é atacável por via de habeas corpus. Então, cuidado em relação a isso, certo? Muito cuidado. Já caiu em prova, vai cair de novo, vai ter gente errando, mas não vai ser vocês. Eu tenho certeza disso. Parágrafo 1º. A autoridade administrativa incumbida da execução, e aí nós estamos falando do diretor da penitenciária, dos agentes penais, passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo, que é a PEC, e dará ciência dos seus termos ao condenado. É direito do condenado ter ciência da guia de recolhimento e de todos os fatos que estão acontecendo sobre ele. Certo, pessoal? Cuidado em relação a isso. É direito dele e esse direito deve ser cumprido e obedecido. Parágrafo 2º. As guias de recolhimento serão registradas, olha onde? Em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, ou seja, oferecimento da denúncia, sentença condenatória, certidão de trânsito em julgado e tudo que for acontecendo na sequência do recebimento e anexadas ao prontuário do condenado. O que é o prontuário do condenado? É a sua ficha criminológica. Se ele comete falta grave, vai para o prontuário dele. Se ele recebe recompensa, regalia, elogio, vai para o prontuário dele. Tudo isso vai ser pesado, sopesado depois, para saber se ele fará jus a benefícios ou se sofrerá sanções penais.
O prontuário é isso, aditando-se no curso de execução o cálculo das remissões, 3 dias trabalhados, 1 a menos da pena, 72 horas de estudo, 1 dia a menos da pena, e de outras retificações posteriores. Está aqui. Já caiu em prova o artigo 108. Não errem o artigo 108, por favor, pessoal. O condenado a quem sobrevier doença mental, sobrevier quer dizer o quê? Quando ele começou a cumprir a pena, ele era ação, por isso o juiz condenou ele. Ele era ação, por isso a sentença foi condenatória. Se ele não fosse ação, a sentença não era condenatória. Mas, desculpem, sobreveio doença mental, ele será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Está aqui. Certo? E aí sim, depois que ele recuperar, se recuperar, ele retorna para o restante do cumprimento da pena. Artigo 109. Cumprida ou extinta a pena, cumprida a pena, ele cumpriu tudo que tinha que cumprir, que estava lá, certo? Na guia de recolhimento, no seu prontuário, ou extinta a pena, por exemplo, pela prescrição, o condenado será, vejam que não é poderá, isso aqui é o maior direito do condenado. Então é óbvio que isso aqui vai ser, vai cair em prova. Agora, uma maldade que já fizeram aqui é a seguinte, né? Já disseram aqui, será imediatamente posto em liberdade. É óbvio que é imediatamente, mas a lei não diz. Se a lei não diz, não marquem. Ele será posto em liberdade, mediante alvará do juiz. Então, tem que esperar o alvará do juiz. É preciso aguardar que o juiz emita o alvará. Não tem escolha. É preciso aguardar que o juiz emita o alvará. Certo? Se por outro motivo não estiver preso. Então ele cumpriu a pena do crime de furto, mas ele ainda cumpre pena por crime de roubo. Ele não vai ser colocado em liberdade, porque ele ainda tem pena a cumprir. Certo? Cuidem isso. Cuidem esses detalhezinhos desse grande slide que nós temos aqui. Dos regimes. Quando se fala dos regimes, a gente tem que lembrar que a gente tem o regime fechado, a gente tem o regime semiaberto e a gente tem o regime aberto. O artigo 110 ele é muito claro ao dizer: o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade. Observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Esse artigo 110 nos remete a algumas informações. O artigo 110, ele chega a algumas conclusões. Primeiro, não é o juiz de execução, é o juiz do processo. Porque é o juiz na sentença. Se deram conta disso? Deixa eu diminuir um pouquinho o ar aqui, que está bastante quente aqui. Então, é o juiz do processo aqui, pessoal, não é o juiz da execução penal, certo?
o juiz, na sentença, cuidem isso, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena. Se diz iniciará, o indivíduo não poderá cumprir pena, por exemplo, em regime integralmente fechado. Se ele inicia, é porque ele vai ter direito a progredir. Do fechado, ele progride para o semiaberto. Do semiaberto, ele progride para o aberto. Viram que legal? Ele iniciará o seu cumprimento. Artigo 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, ou seja, tanto faz, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Como assim, pessoal? Vamos pegar exemplo de um preso preventivo. Ele está preso preventivo há 3 anos. Certo? Ele está preso preventivo por 3 anos. E ele cometeu, vamos supor, roubo e estelionato. O que o juiz vai fazer? Ele vai unificar as penas, individualizá-las. Vamos supor que para o roubo ele aplicou a pena mínima, 4 anos, e para o estelionato ele aplicou 5. 5 mais 4 dá 9. Pelo Código Penal, acima de 8 anos, o indivíduo tem que começar a cumprir pena obrigatoriamente no regime fechado. Só que suponhamos que esse sujeito estava preso preventivamente já há 3. Então ele já cumpriu quantos, pessoal, aqui? Ele já cumpriu 3, faltam 6 a cumprir. Se falta 6 a cumprir, ele já tem direito a iniciar a cumprir pena no regime semiaberto. E se ele ainda estudasse ou trabalhasse, 3 dias é remido. Talvez ele poderia, inclusive, já começar no regime aberto. Porque fala do que aqui? Da detração, que é o prazo que tu desconta da prisão preventiva, ou remissão, que é o tempo de trabalho ou de estudo, que também é descontado da pena. Certo? Isso é levado em consideração para determinar o regime de cumprimento. Talvez a pena, no final da sentença, seja até 9, 10, 11, 12 anos, mas ele já estava preso 4, 5 e trabalhava todos os dias. Ele já vai ter direito, inclusive, ao regime semiaberto. Certo? Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, ou seja, o sujeito já estava respondendo por um crime. Ele já estava cumprindo pena por um crime e foi condenado por outro. Somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. Então, por exemplo, pessoal, ele está com 4 anos de pena, certo? 4 anos de pena e falta 1 ano para ir para o semiaberto. 1 ano para ir para o semiaberto. Ele é condenado a uma pena, por exemplo, de 7 anos e meio. Soma-se, fica 8 anos e meio, ele fica no fechado. Ele não poderá progredir de regime. Certo? Cuidem isso também. Aqui o bicho pega. Aqui, amigos, o bicho vai pegar.
Por quê? Porque aqui nós temos uma lei nova que alterou o artigo 112. Alterou em 2019. Essa alteração, na verdade, ela era de 2000... antes a gente tinha um fracionamento. Agora nós temos uma porcentagem, certo? Aqui nós estamos tratando da progressão de regime e do livramento condicional. Esse artigo, que é o 112, eu me atrevo a dizer para vocês que é um dos artigos mais importantes da LEP. É um dos artigos mais importantes da Lei de Execução Penal. E é por esse motivo, e é por essa razão, que eu não vou fazer dele a continuidade do bloco 22. Nós vamos encerrar aqui o bloco 22A. E, no próximo bloco, nós vamos para o bloco 22B, onde nós vamos prosseguir, então, certo? Dando continuidade a esse bloco, ok? Tomem um cafezinho, relaxem, que nós vamos falar sobre ele. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.